Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Ajeombó, a culinária dos orixás. Hoje eu vou falar um pouco sobre o manjar, essa iguaria maravilhosa, muito deliciosa que todos nós acredito que gostamos e amamos quando estamos na cerimônia do Bori, que é para repartir essa iguaria e assim a gente pode provar e se deliciar com esse axé e com o sabor desse prato. O manjar, acredita-se que tem uma origem árabe, foi introduzida no candomblé como uma das iguarias e uma das comidas, principalmente de orixá Iemanjá. Assim fica mais uma comida relacionada a essa grande mãe, para que vocês possam ofertar e pedir tudo aquilo que eu falei na aula sobre as comidas funfun, onde a gente faz o arroz iá e o eboiá. Essa é uma comida bastante difícil de se fazer, ao meu ver, porque você precisa realmente ter muita atenção com ela, você precisa realmente estar ali presente no momento em que você está fazendo, no processo todo. Então, fica essa dica primeiramente, certo? Se concentra para fazer essa comida, porque facilmente você pode perder essa massa, você pode perder os ingredientes ali todos misturados ao fogo. É muito usado, como eu falei e referi no começo, sobre o bori. É uma comida que a gente oferta ao nosso ori, oferta à nossa cabeça, para que traga equilíbrio, já que está ligada com Iemonjá. Então acreditamos que essa comida ela vai adoçar, ela vai trazer alegria. O doce traz muita alegria, de acordo com a cultura iorubá. A gente tem as oferendas, até mesmo a Ebe-Orum, que vai muito doce, vai biscoito, vai bombom. Então, quando a gente fala de doces nas cerimônias do candomblé, a gente está falando de alegria, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando da felicidade, que tudo isso possa chegar até nós, que isso tudo possa ser acordado dentro do nosso ori, esse sabor que é diferente, que nos traz vida, que nos desperta algo diferente. Sempre que comemos algo doce, é incrível. E, gente, particularmente, esse manjar que eu fiz ficou uma delícia. Vamos lá aprender o manjar para Iemanjá ou Orixá Ori. Oriô! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Ajeombó, a culinária dos orixás. Essa aula eu quero falar para vocês uma comida que também é funfun, né? A gente já falou dessas comidas, mas eu quis separar ela porque é uma iguaria também muito conhecida no nosso país. Aqui no Brasil a gente tem uma sobremesa que também se chama manjar, que é essa comida que eu quero mostrar para vocês. Primeiro a gente vai pegar o leite, colocar na panela e logo em seguida a gente coloca o amido de milho. Aqui eu decidi colocar primeiramente o leite, mas de acordo com a receita que vocês vão ter no final da aula, pode ser utilizada a água. Eu acho até um pouco mais seguro para vocês que estão começando. Eu é porque arrisquei mesmo colocar no leite e já faço isso há um tempo. Então eu geralmente sei o ponto de como eu faço. Se for muito confuso para alguém, eu peço até desculpas. Mas a gente pode substituir pela água tranquilamente e depois colocar o leite quando já estiver mais grossa a massa do mingau. E aqui eu vou desunerando, vou unificando, vou uniformizando esse líquido do leite com o amido de milho, porque fica um pouco grudado no fundo da panela. Então a gente vai fazendo esse movimento com a colher de pau para soltar mais o amido de milho no leite ou na água, caso vocês desejem fazer dessa forma. A gente coloca no fogo e imediatamente você já começa a mexer, certo? Essa é uma comida, como eu disse, precisa ter atenção, então a partir daquele momento é melhor você já ficar ali mexendo e mexendo, porque a qualquer hora pode a temperatura subir
e a massa começar a engrossar, e aí se embuluar você vai perder toda a massa. E aí se a massa embuluar, você vai perder todo o seu trabalho até aqui. E mais de perto eu coloquei para vocês observarem esse movimento e de como a massa vai engrossando, e que tem uma hora que a gente se assusta e precisa realmente colocar um pouco mais de força para que a gente não possa perder o nosso trabalho. Quero ressaltar que nesse momento que a gente está mexendo, que já está engrossando, se você perceber que está muito grosso, que está muito denso, você vai adicionando mais água ou vai adicionando mais leite. E também o leite de coco. Por algum motivo a minha câmera não gravou esse momento, mas o leite de coco é adicionado nessa hora. Não esqueçam, para deixar aquele gostinho saboroso que o coco tem. Depois de pronta a massa, ela vai estar naquele mingau, então a gente vai colocar nas formas, quente mesmo, tá? E ali a gente vai deixar esfriar. E aí nós deixamos o manjar descansando, certo? Para esfriar, principalmente nos recipientes. Eu estou usando essa aqui para vocês verem, né? Já tem costume com essa forma. Também vou usar aqui uma louça para poder fazer um outro formato. Como eu disse no começo, também serve de recipiente para forma. E a gente vai ter dois modelos para vocês aproveitarem na casa de vocês. O processo de desenformar é muito fácil. Você vira no prato, né? Coloca o prato em cima e faz essa virada. Caso aconteça isso, de ficar um pouco torto, você precisa observar primeiro se a massa está firme o suficiente para você mexer. Porque senão pode desmanchar e aí você vai novamente perder todo o seu trabalho. Mas como estava bem firme, eu pude colocar ela no centro do prato para poder enfeitar melhor. Da mesma forma, eu fiz com a outra forma, a forma mais de bolo. Então a gente também usa a faca, principalmente nessa, porque o material gruda bastante nas paredes do alumínio. Então a gente realmente precisa usar a faca para poder liberar esse alimento de dentro da forma. Mais uma vez saiu um pouco, mas como eu sei que a massa está firme, então eu arrisquei de colocar e deu certo. Eu já tinha separado o coco ralado, coloquei numa vasilha de louça e assim enfeitei os manjares com coco ralado por cima. Eu não quis colocar logo porque já tinha o leite de coco, e então o gosto do coco já está presente nessa iguaria. Esse é o manjar para Iemanjá Iori.